Mais de 70% das reuniões de Damares Alves, que é a ex-titular do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, foram com homens. Olha essa informação. Em mais de 3 anos de gestão, a ex-ministra teve apenas 12 compromissos para tratar de assuntos relacionados à igualdade racial. Já a população LGBTQIA+, mereceu apenas 4 reuniões. Os números foram compilados justamente pela Gênero e Número do Universa, que analisou mais de 2.300 compromissos de Damares a partir do site do Ministério, que divulga a agenda oficial. Até está aqui essa reportagem. Abre para mim no telão a reportagem do Universa, que é muito interessante. Ela é feita com a equipe do Plural. Plural é um projeto colaborativo do UOL com coletivos independentes de periferias e favelas para a produção de conteúdo original. E reportagem aqui da Maria Marta Bruno, que é da Gênero e Número, justamente mostrando toda a atuação da Damares nas suas reuniões. Olha aqui, só para a gente ter uma ideia, os homens foram a grande maioria das reuniões de Damares, 72% contra 28% das mulheres. A gente está com a Marta Bruno agora ao vivo conosco aqui. Olá, Maria, boa tarde, seja bem-vinda aqui ao nosso All News. Boa tarde, Fabíola, boa tarde a todos, um prazer estar aqui com vocês. Bom, eu queria até que você trouxesse para a gente a importância, né, de analisar esses números. É isso que é muito interessante, porque tem muita falação, porque a ministra Damares isso, a ministra Damares aquilo, fez isso, não fez aquilo. O governo divulga algo, há uma cobrança muito da sociedade civil em relação ao trabalho dela, e eu acho que esses números mostram um pouco do que foi o trabalho dela à frente do Ministério da Mulher, né? Uma agenda azul, né, Fabíola, parafraseando o que a própria ministra disse logo no início do governo Bolsonaro, né, que meninos vestiriam azul e meninas vestiriam cor-de-rosa. Quando a gente olhou para o site do próprio Ministério, para as informações que estão disponíveis para todo o público, quando a gente viu as reuniões da ministra, a gente identificou que a maioria dessas reuniões, ou seja, 7 em cada 10 pessoas que a ministra Damares recebeu, foram homens. Quando a gente olha, inclusive, para a proporção de parlamentares, a gente sabe que tem uma peregrinação de senadores, de deputados aos ministérios, a gente vê que essa proporção aumenta ainda, são quase 8 parlamentares para 2 mulheres, e uma proporção muito pequena, realmente, de compromissos dedicados diretamente a igualdade racial e a população LGBTQIA+. Eu conversei com a ministra na semana passada, perguntei a ela sobre esses números, e ela disse que a maior parte dos gestores que ela recebe, aí ela citou justamente conselheiros tutelares, defensores públicos, educadores, eram homens, né, que esses espaços de poder são tomados por homens. A gente sabe que isso, em parte, é verdade, o Congresso Nacional tem só 15% de mulheres, mas aí a gente foi olhar também para esses números que a ministra citou, né, conselheiros tutelares, educadores, defensores públicos, e aí a gente viu que, nesses espaços, mulheres são maioria. Por exemplo, entre educadores, no sistema público de ensino, os números do próprio Ministério da Educação mostram que mulheres são 80%. Conselheiros tutelares, mulheres são mais de 70%. Defensoria pública, elas são 51%. Então, assim, as mulheres estão, sim, em boa parte dos espaços de poder, felizmente, e aí foi uma decisão da própria ministra de encontrar com mais mulheres ou com mais homens, né, dependendo do que ela preferisse. Agora, Maria, uma coisa também que me chamou a atenção é essa parte aqui da agenda dela por temas, né? Os temas tratados nas reuniões. Queria que você falasse um pouquinho disso também, sobre os temas prioritários nas reuniões de Damares, de sua equipe. É muito interessante, né, Fabíola, quando a gente olha para os temas também, que a gente vê que mulheres, sim, ocuparam boa parte da agenda da ministra, assim como essa pauta de infância e de adolescência e de direitos humanos, que depois também conversando com uma
pesquisadora da USP, ela estava explicando como a própria direita, a gente achou no início do governo que a direita ia deixar um pouco de lado essa questão dos direitos humanos, mas houve sim, o Jamil, que daqui a pouco vai entrar para conversar com a gente, houve sim uma apropriação muito grande do governo de direita, da própria ministra, dessa agenda dos direitos humanos, não voltada como era antes, por exemplo, a população negra, a população indígena, mais voltada à questão do combate à pedofilia, infância e adolescência, idosos, e também chama atenção a questão dos compromissos religiosos e dos compromissos de defesa da vida ou da família, que aí leia-se é a questão da agenda contrária ao aborto, né, que é bastante forte na gestão da ex-ministra e também em todo o governo Bolsonaro. A gente viu muitos cultos religiosos, né? Teve um que foi bem divulgado depois que o André Mendonça foi escolhido para ministro do Supremo Tribunal Federal, muitas reuniões também com pastores. Então, a gente sabe, a ministra é ligada a duas igrejas, a Igreja Lagoinha e a do Evangelho Quadrangular. Ela está afiliada ao Partido Republicano, que é o Republicanos, né, que é um partido ligado à Igreja Universal do Reino de Deus, e vai ser provavelmente candidata ao Senado com essa agenda também muito forte, com essa pauta muito forte pelo Distrito Federal, uma das ministras mais populares do governo de Jair Bolsonaro, Fabíola. É isso, olha, para quem quiser, a reportagem está super interessante, parabéns, porque eu acho muito interessante a gente falar através dos números, né, o jornalismo atuando dessa maneira, com levantamento, com os dados, e que a gente pode ter essa opinião, aí você decide, aí você tem a sua opinião, né, apresentando esses dados. Muito obrigada, Maria, volte outras vezes aqui no nosso All News.